Olá, começa agora mais um programa Liderança e Propósito aqui na Santa Cecília TV. Programa que tenta levar para você que está nos assistindo um pouco mais de profundidade a respeito do tema liderança e propósito. Trazendo aqui sempre convidados que tenham na sua carreira, na sua vida, feito um trabalho na liderança, na vida das pessoas, deixando um legado para a sociedade, pessoas que não estão de passagem pelo mundo, simplesmente. Pessoas que se preocupam de fato em fazer sucessores, em construir uma sociedade melhor. Eu sempre começo o programa com uma citação e hoje não será diferente. E hoje será uma citação de uma mulher, que é a Michelle Obama. Ela disse o seguinte: o sucesso não tem a ver com o tanto de dinheiro que você ganha, e sim com a diferença que faz na vida das pessoas. Eu acredito muito nisso e acredito que a minha convidada também acredita nisso. É a Cândice Laterza, a quem eu tenho a honra de receber hoje no nosso programa. Bem-vinda, Cândice. Obrigada. Nossa, que orgulho. Estou muito feliz de participar. E depois de uma citação dessa, para mim já dá um programa. Só com essa frase eu já consigo, a gente já destrincha. E, nossa, muito bacana estar aqui, falar de liderança. Tenho aí uma carreira grande. Sim. Comecei na liderança com 20 e pouquinhos, já estou com 51, veja lá, veja lá. E acho que é um assunto que a gente tem que falar muito, um assunto importante. Hoje estávamos conversando em off, né, antes, e muito pouco se fala sobre a importância de bem liderar. Exato. Acho que esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto, porque a gente tem um bom líder, ele pode ser o chefe de cozinha, sim, ou ele pode ser um presidente de um país. Sim. E a boa liderança, ela não só é inspiradora, como ela resolve problemas. Sim. Né? Mas eu queria, antes de mais nada, para quem nos assiste, a Cândice é uma figura bastante conhecida aqui na região, jornalista por formação, trabalhou nos principais veículos, trabalhou como assessora na política, de políticos importantes da região, mas muitas pessoas não sabem da carreira tão importante que ela teve no mundo corporativo. Quando eu conheci a Cândice alguns anos atrás, cerca de 10 anos atrás, ela estava se desligando de uma grande corporação, no caso a TAM, que estava se transformando na Latam atualmente. Né, você era diretora de comunicação lá, né, ocupava uma posição muito importante. E para quem acha que ela é uma jornalista, que está fazendo um trabalho aqui, voltando ao jornalismo, me interessa muito, Cândice, entender da tua carreira, porque ter chegado até essa posição sendo jornalista, tendo passado por veículos de imprensa, tenho certeza que não foi uma tarefa fácil, porque são posições que são altamente exigidas e como uma líder de uma corporação desse porte, queria que você falasse um pouco dessa trajetória toda, do início até chegar à TAM. Então vamos lá, sou jornalista por formação, comecei em rádio e eu acho que para quem está começando também fica a dica, rádio é uma baita escola, porque te dá flexibilidade, essa questão do improviso, falar sobre qualquer assunto em qualquer lugar e a qualquer hora, isso vem do rádio. Sim. Comecei do rádio com 17 anos, no primeiro ano da faculdade. No primeiro ano da faculdade. Sou muito fã do rádio. Entendeu? Comecei e com pessoas que estão aí figurando, né? São professores, políticos na região que estavam em rádio nessa época. Aí fiz rádio, TV, jornal, assessoria política, até que caí na minha primeira multinacional como jornalista. Mas o que você faz numa multinacional como jornalista? Você cuida da área de comunicação corporativa. Que o que é, gente? Nada mais é tudo o que acontece de comunicação dentro da empresa. Sim. Desde as propagandas que vão ao ar, que é o que faz mais sucesso, que as pessoas entendem. Ah, é a propaganda? Também. Que acaba sendo comunicação e marketing, né, as áreas nas corporações, mas os eventos, o discurso de um presidente, que o presidente da empresa, ele falou isso sozinho? Não sempre, às vezes ele tem o dom, às vezes não. Quem treina? Não, baita quem treina é uma super responsabilidade, porque ele vai lá falar alguma coisa que às vezes você que escreveu no seu tom, então você tem que treinar porque você sabe como aquilo precisa ser dito. Então trabalha-se muito e cuida-se também da parte corriqueira da coisa. Quando eu digo corriqueira, que são as ferramentas mais básicas, os veículos de comunicação internos, que normalmente são muitos, TVs internas, na Vale do Rio Doce, que eu trabalhei, que hoje chama Vale, tinha TV. Sim. Tinha um jornalismo semanal dentro de uma empresa. De muito tempo atrás, né? Na Vale eu fiquei de 2003 a 2007. Então, por que eu estou falando isso? Anos. Para fazer paralelo de que o que hoje talvez você ache
em casa, que surgiu agora, quando você entra num supermercado e vê uma TV interna, isso existe há mais de 20 anos no mundo corporativo das grandes corporações. Das grandes corporações. As grandes corporações sempre foram muito avançadas em comunicação interna, né, Cândice? Em tudo. E a gente acaba vendo hoje, é um privilégio até, porque eu vejo hoje as coisas que estão pulsando no mercado, as pessoas falando muito sobre determinados assuntos, que eu falo, caramba, eu já tenho experiência sobre isso. Sim. A gente acaba vendo que essa trajetória de ter trabalhado eu trabalhei em 6 multinacionais, né, depois da parte de imprensa. Eu já vi. Então é bom que você já tenha o contato. Nossa, eu já fiz isso. Já aí você fala, meu Deus, a idade está pesando. Eu já fiz isso. Meu Deus, eu também já fiz isso. Então tem um lado bom e tem um lado ruim. Para ter feito tudo isso, você tem uma trajetória aí. Claro. Mas aí você perguntou... você falou de uma coisa que também é muito importante no trabalho da gestão da comunicação de grandes corporações como as que você trabalhou, que é a gestão de crise, né? Nossa Senhora, minha primeira... Só quem já viveu uma gestão de crise sabe o que eu estou falando. Gente, deixa eu falar. Minha primeira gestão de crise foi com uma semana... Posso falar o nome da empresa? Pode. Claro. Trabalhando na Carbocloro, que é uma empresa no polo de Cubatão aqui, que respondia para... Era uma joint venture americana. Respondia que eu diga, onde está o chefe maior? Nos Estados Unidos, né? Porque a gente tem esse linguajar, respondia, reportava. Sim, é um linguajar corporativo. Então, o chefão ficava nos Estados Unidos. Tem nem 10 dias de empresa, teve um falecimento numa coisa de soda cáustica. Claro, não é crise, é pânico. Pânico. Eu não tinha nem uniforme, porque se trabalha muito de uniforme nessas mineradoras, algumas empresas, o que não é ruim. Enfim, a única coisa que eu tinha bom, que me ajudava, é que eu estava com o inglês super afiado, porque eu morei nos Estados Unidos, aí no meio dessa confusão toda, ainda morei 1 ano e meio, 2 anos nos Estados Unidos, onde eu fiz pós. E o que estava bom é que eu conseguia me expressar bem, mas o problema é que você não tem, gente, com 10 dias, você não consegue defender nada do trabalho numa gestão de crise. Então ali eu falo, gente, ali foi tipo... quando você entra na faculdade, você é calouro, que você toma um trote, o meu eu falei, não é possível, isso aqui é brincadeira. Na primeira semana. A primeira vez estão brincando, isso aqui é algum trote. Não, é muito pesado, né? É muito pesado, porque aí você tem que lidar, porque, gente, aí a comunicação, para o pessoal entender, entra no todo, né? Ela é 360. Então, o que acontece? Você responde para a imprensa sobre o que aconteceu, você se reporta aos investidores, porque tinha ação na Bolsa fora do Brasil, claro. Que é um pé que no começo você fala, oi, como é que eu falo? O cara quer o dinheiro dele no fim do mês. Ele investe naquela empresa. Né? E fica no bolsão da comunicação. E as ações se desvalorizam em função da imagem da empresa. Exatamente. Teve uma morte lá dentro, não é seguro, pum. Entendeu? Você fala com isso, aí você fala com a comunidade do entorno. Por que aconteceu? Meu marido estava lá. Não é seguro? Vocês vazam só da cáustica, vai atingir minha comunidade, que é aqui do lado. Entendeu? Você fala com todo, você fala com a comunidade interna. O funcionário que trabalha naquele mesmo setor, ele fala, morreu num outro turno, mas morreu. O que aconteceu? Então, a comunicação, a gente chama de 360, é por isso que você conversa com todos os que a gente chama de stakeholders, que são quem? As pessoas com quem temos relação. Então, comunidade, imprensa, funcionários, investidores e assim por diante. Você com 10 dias de empresa, você fala, gente, socorro. Bom, mas aí fui batizada, fiz o que tinha que ser feito, passou e encarei várias crises. Na aviação não tem como você não ter crise semanalmente. Quando eu falei em gestão em crise, inclusive, eu pensei exatamente na TAM. Né? Porque assim, mesmo, claro, quando se fala de acidentes aéreos, a gente está falando do máximo de uma crise. Mas não precisa de um acidente aéreo para se ter uma crise de comunicação. Né? Às vezes um passageiro portador de deficiência que sofreu algum tipo de agressão, ou um preconceito racial dentro de um avião feito por um comissário vai saber. Tudo isso hoje, com a internet, com a facilidade da comunicação, vira uma crise, né? Eu tenho uma história engraçada. Posso contar uma engraçada? Claro. Agora é engraçada. O programa é seu. Fala o que você quiser. Agora ela é engraçada. Mas, gente, foi sensacional. Tem gente que vai lembrar. Teve uma cachorrinha, chamada cachorrinha Mel, que sumiu. Eu lembro dessa história. Tá vendo? Lembro. Esta cachorrinha amada, ela desapareceu entre a saída do descarregamento da mala, o que a gente chama de rampa. Você larga a mala naquela rampa, alguém coloca, um funcionário coloca na rampa, e ela vai até onde você vai lá e pega na sua esteirinha. Sim. A pessoa pegou a mala e a caixinha com a cachorrinha Mel vem com a portinha aberta. E cadê a cachorrinha Mel? A cachorrinha não estava, tá? A mocinha, dona da cadelinha, vai ao check-in da TAM,
E fala, nossa, aconteceu. Aí começa pelo rádio, todo mundo a procurar, procura na rampa, procura pra cá, ela pode ter escapado, não sei o quê, dentro do avião. Nada, nada não apareceu. Bom, resumo, a moça foi no check-in de novo e falou assim, nada, até agora nada, nada. A moça do check-in, super solista, vira pra dona da cadelinha e fala assim, moça, fique tranquila, qual a raça da sua cadelinha? Porque aí a TAM vai lhe dar uma igual. Gente, deixa eu só explicar. Para quem tem cachorro, não existe isso, pelo amor de Deus. A cara da moça... Não, o meu telefone, na época, eu lembro que eu falei, eu vou arremessar esse telefone longe. Gente, sem exagero, agora eu dou risada. Nós passamos 48 horas atrás desta cadelinha que nunca mais... Não apareceu? Não sabemos se ela fugiu, se alguém levou, se ela entrou, não sabemos. Ela Foi uma sumiu. comoção essa história. Foi. Eu me lembro. 12 horas, eu acho que era um sábado, porque eu lembro que 12 horas depois, eu estava preparando o então diretor de operações para falar no Fantástico. Eu me lembro disso. E aí ele falava, mas eu falo o quê? Eu falava, então, deixa eu te dizer. Não sei. Não sei. Aí, claro, você tem que demitir alguém, porque faz parte. Isso tudo isso aí é o meio, coloca né? Em xeque a segurança da coloca operação. Coloca em xeque a segurança e uma atendente que fala que vai dar uma outra cachorra da mesma raça. Entendeu? Cachorro é que nem filho. Imagina. Sim. Não tinha o que dizer. Não tinha. Então, claro, a moça foi desligada, claro. E aí tivemos que fazer reforço no treinamento, palestras e tudo mais. Mas tudo isso... Não dá para você limpar a imagem. E você já está expondo o diretor. Ele já estava se preparando para ir falar no Fantástico. Ele falava, vocês deixam sumir uma cachorra, eu falo o que agora no Fantástico? Coitado. Eu acho que isso ilustra uma série de questões. Ilustra, por exemplo, o fato de você estar à frente de uma organização dessa importância, gerir crise, liderar pessoas para ter um staff enorme, um departamento desse dentro de uma grande corporação. Mas eu queria já fazer um link, porque ao mesmo tempo que isso é muito interessante e agrega muito para a nossa carreira, gera um nível de muito estresse, né, estar nessas posições de alto comando, que talvez tenha sido isso que tenha te levado para sair e celebrar casamento e dar curso de oratória, que eu sei que é algo que foi mais ou menos quando a gente se conheceu. Não é? Você começou, você enveredou por esse caminho. Depois da TAM, comecei. Depois da TAM, não é? Exatamente no ano... Comecei no ano que eu me desliguei da TAM, assim, foram meses de diferença, porque eu já comecei a ver a sinalização, eu fiz a transição de TAM para Latam, todo o processo de comunicação, tudo. E aí a gente sabia que ao final ia ficar mais na mão do Chile do que do Brasil. Então você já começa a entender o processo, que é a hora que você vai sair. Foi meio que, vou sair, né? Vai acabar. Aí fiz todo o processo. E já comecei, calhou de uma prima me chamar para fazer o casamento dela. Então tudo vem também na hora. Fiz o casamento dela e acho que 4 meses depois eu já estava fora da TAM. E foi... Latam já era, né? Mas enfim. E engraçado o destino, né? Jamais poderia imaginar que uma coisa que a gente, sei lá, se conheceu há 10 anos atrás, um dia a gente fosse se cruzar morando na mesma cidade. Eu que vim morar aqui por conta do trabalho, né, por conta na época da Blumed, e você voltou para Santos depois dessa carreira toda muito bem sucedida no mundo corporativo. Nos conhecemos você fazendo o casamento de uma amiga, que foi a Natália. E eu acho que nessa história, né, de continuar sendo comunicadora, né, lá atrás do jornalismo, ela toda está conectada, né, Cândice? Tudo. Você faz... como uma celebrante de casamento, fazendo uma coisa que eu acho que é um dos momentos mais felizes da vida de um casal, né? É o mais feliz. É o mais feliz. O nascimento dos filhos também também é. Mas esse é um dos. É o mais feliz. Né? Então, eu acho que você está num momento de ali, não está lidando com crise naquele momento, não, só crise, com felicidade. Pelo menos até ali eu falo, agora é com vocês. É só festa. É só festa. Né? Eu acho muito bacana. E também o curso de oratória para mulheres, que eu sei que você faz, eu acompanho, vejo, tenho amigas que fizeram, são suas fãs incondicionais. Então, acho muito bacana acompanhar essa trajetória toda, né, de comunicadora do início até agora, sempre tendo essa linha mestra, conectando, porque eu gosto muito de trazer aqui entrevistados que tiveram a coragem de romper com o status quo, de sair de posições de alto comando em busca de ou uma qualidade de vida melhor ou um propósito maior, porque não estava mais enxergando propósito naquilo que estava fazendo. É isso. Né? Eu acho que é isso, né? É isso.
É isso. E eu tenho, na minha carreira, no corporativo, engraçado que eu tenho ciclos curtos. Sim. Diferente, hoje é comum, hoje eu volto. Hoje é comum ciclos curtos. Na minha época não é comum. Sim. A pessoa entrava numa Petrobras da vida, 20 anos. É verdade. Na própria Cosipas, que tem aqui do Reduto, né, que faz mais sentido. Eu tenho de 3 a 5. Sim. Porque eu entrava para reestruturar a área de comunicação, que é um tempo engraçado, ótimo né? hoje em dia. Ótimo. E eu achava naquela época, não sei se eu estava à frente dos tempos nessa questão, mas eu achava que estava bom. Tava bom. Porque eu queria outra coisa para mim e eu perdia o propósito se eu passasse do tempo. Eu falava, eu já arrumei, já implantei a comunicação, já está todo mundo entendendo, já deixei sucessor. Que as pessoas não pensam. Muito. Eu sempre tive essa habilidade, que eu acho que é importante para um líder. Se você não tem e você é um líder, trabalhe e tenha a capacidade de delegar. Delegar te faz crescer. Por quê? Se você não tem uma pessoa que faz por você, você não tira férias. Sim. E você não dá o próximo passo. E você não ajuda a outra pessoa a crescer. É porque... Você não desenvolve. Você não desenvolve. Quando você ensina a outra pessoa, você fala, gente, é isso. Sim. E hoje eu vejo nas empresas que eu passei, isso é muito legal. Tem uma menina em especial que eu acompanho, a gente fala até hoje, ela foi minha estagiária numa empresa que eu trabalhei, a Novelis, que é de latas de alumínio, que é bem famosa também. Antiga Alumínios Canadense, antiga Alcan. Ela foi minha estagiária. Gostava demais do trabalho dela, falei, essa menina é boa. Levei ela para a TAM comigo, falei, você é boa. Tal. Quando eu me desconectei, falei, ó, segue por aqui. Bom, resumindo, ela de estagiária, hoje ela é a gerente de marketing. É isso. Na TAM. Eu tenho várias histórias de pessoas que foram lideradas por mim e hoje estão em posições de alta liderança. Inclusive, eu tenho conversado com alguns deles, porque eu quero trazê-los aqui ao programa. É muito legal para isso. contar um pouco dessa questão de se fazer sucessor, que é, para mim, um dos principais papéis de um líder. É muito legal. Bom, nós vamos agora para um intervalo comercial, para um break, e voltamos com as perguntas certeiras a respeito de liderança para Candice. Espero na volta. O radical fala dos defeitos do outro para esconder seus próprios defeitos. E isso não leva a nada de bom. Chega de falar, falar, falar. Tem que agir, fazer, realizar. Foi o que o povo de Santo André fez. Assumiu o controle e construiu uma cidade muito melhor. Você pode fazer o mesmo na sua cidade. Participe, exija, assuma, não se omita e conte com o PSDB. PSDB. Voltamos então com o programa Liderança e Propósito. Hoje recebendo a querida Candice Laterza, jornalista, comunicadora, celebrante de casamentos, diretora de comunicação, enfim, uma carreira muito bonita feita ao longo da sua vida, sempre tendo à frente um trabalho muito sério na comunicação aqui com a gente hoje. Candice, esse segundo bloco é um bloco que a gente dedica especificamente para falar de liderança. Né? E a primeira pergunta, para mim, que eu acho que todo líder se faz, e eu vou te fazer agora, é assim, o que te motiva a acordar cedo para desempenhar suas funções hoje? Assim, o que te motiva a sair da cama hoje? Hoje, realizar sonhos. Olha. Por quê? Porque eu estou numa posição de celebrante, né, que eu realizo sonhos. Eu vejo no olho dos meus clientes a felicidade do sonho realizado. Sim. Então, às vezes eu estou cansada, claro, né? Você teve um dia difícil, às vezes você não está muito bem de saúde, você não está disposto. Quando eu dou boa tarde ou boa noite para começar o trabalho, zera a banca. Zera a banca. E aí, às vezes eu começo meio rouca ou quase com uma gripe. É muito incrível. Quando eu termino, que eu tomo aquela água, assim, eu falo, gente do céu, cadê aquela sensação? Então, acho que hoje, e para treinar pessoas também, eu usei o celebrante como gancho aqui, claro. Mas treinar pessoas e vê-las melhor, elas estão melhores para exercer o que elas precisam, graças a algum conhecimento meu que eu adquiri na minha carreira e consigo passar. Eu acho que não tem preço, né? Assim, Sim. Sabe? Sim. Porque é um reconhecimento, uma realização que no mundo corporativo a gente não tem tanto. Não vou dizer que não tem, tem. Mas é aquela coisa de com o dinheiro do outro, né? Sim. Sabe? Sim, eu Porque sei. é para uma empresa, ok, que depois você vai ver que você também é um número. Hoje não, hoje eu sou líder do meu próprio negócio.
mas eu realizo ou ajudo as pessoas a melhorarem, tanto na oratória quanto realizando sonhos, celebrando. Mas eu acho que isso tem muito do teu trabalho como líder lá de trás, do teu trabalho como jornalista, de tornar a vida do outro melhor e esse olhar empático sobre a pessoa, né? De querer tornar a vida daquela pessoa melhor por alguma atitude que você tenha tomado, seja celebrando o casamento, seja num curso de oratória. Tornar a vida daquela pessoa naquele momento melhor, eu acho que faz o teu olho brilhar, inclusive quando você fala disso. Teu olho está brilhando agora. Porque hoje eu vi uma mentorada minha, foi dar uma entrevista na rádio, e aí eu fiquei escutando. E aí você fala, caramba, ela tinha vergonha de falar, ela não falava bem, ela estava insegura, e você vê ela dando uma entrevista, você fala, fui eu. É lógico que a pessoa tem que se dedicar para, né? Falar em público é treino. Mas eu dou algumas ferramentas, algumas dicas, puxo no pé, sou super brava. E aí quando você vê o resultado, é aquele filho teu, né? Claro. Fala, minha filha agora fala bem. Então, mas ensinar envolve também cobrança. Né? E já partindo para uma segunda pergunta, o processo de liderança, ele envolve esse ensino, essa cobrança, para até que você, uma coisa que a gente falou no bloco anterior, criar novos sucessores. Eu entendo que desenvolver novos sucessores, novos líderes, para mim, se não há mais, uma das características mais importantes de um líder. Como é que você pensa isso? Eu concordo. Lógico que quando eu comecei, meu primeiro cargo de liderança, de gestão, foi aos 26 anos. Numa equipe com pessoas com o dobro da minha idade. Nossa, um baita desafio. Então, é um baita desafio. Aí você não pensa muito, você vai fazendo. Aí tem um pouco da habilidade sua e tem um pouco do seu dom. Claro. Tem pessoas que têm mais dom para executar funções, isso é fato. Mas liderança é treinável. Isso eu gosto de discutir, daria um programa inteiro sobre isso. Daria um programa. Tenho dúvidas. Passando eu acho tudo que você pode que evoluir eu passei, com treinamento a tua liderança. Mas se você pegar uma pessoa que tem o perfil de executor e um perfil de liderança, há controvérsias também aí acho. Que você treina para ele ser igual, tá? Mas vamos deixar para um outro programa inteiro sobre isso. Enfim, e aí eu comecei muito nova, então você não sabe muito bem isso, né? Porque além de tudo, você é novo. Sim. E aí fui. E aí acho que nessa época eu percebi que eu tinha uma habilidade para liderança, que eu conseguia delegar. E aí eu comecei a ver com uma equipe ali de quase 30 pessoas, que eu tinha que ter aliados para conseguir liderar, e não sozinha. Sim. Eu tinha que dar exemplo, mas eu tinha que ter todo mundo comigo, porque eu não podia ser temida, eu tinha que ser admirada. Tudo isso com 26 anos, gente, que não é fácil. Não é, claro que não. Então, mas aí eu entendi, nessa primeira liderança, eu entendi que trazer todo mundo comigo e ouvir todo mundo, mesmo que a decisão fosse minha, eu tinha ouvido todo mundo, aí eu ia um pouco com a minha intuição. Mas com 26 anos você tinha intuição? Aí eu tinha, porque era uma questão de dom. E eu também não fui colocada ali à toa. A pessoa que me entrevistou falou, não, é essa pessoa, né? E aí eu entendi que eu tinha que treinar também quem estivesse do meu lado, porque eu falei, não, eu quero mais. Sim. Olha que loucura, né? Sim. Aos 26 anos. E aí fui. Mas sempre com uma pessoa que era meu braço direito e uma que era o esquerdo. E essas duas pessoas sempre muito bem treinadas. Porque eu sempre tive em mente que a qualquer momento eu poderia sair e teria duas pessoas ali. Para te substituir. Porque senão você não pode sair. Exato, você não pode. Se você não te pode dar chamam. o luxo de tirar umas férias. Não, você não pode, se você é um coordenador, você não consegue ser gerente. Quem vai ser? Quem vai ser? Eu sempre tive na ponta da língua, mas e se você for promovida, quem vai ser? Tal pessoa. Sim. Tal pessoa. Isso é fundamental, isso, graças a Deus, eu aprendi. Vou citar o nome aqui, tá? Claro. Independente de partido político, independente de gosto, isso eu aprendi com uma pessoa chamada Márcio França, que na época era prefeito de São Vicente, e eu fui ser coordenadora de uma grande equipe na assessoria de imprensa, que na época era só assessoria de imprensa, hoje é uma super assessoria de comunicação, né, que a gente tem. Mas eu entendi que você tinha que treinar a pessoa que está do seu lado, porque eu via ele fazendo. Sim. Segue o líder, né? Segue o líder. Lógico. E aí eu entendi que era por aí, porque ele não governava sozinho. Ele não governava sozinho no âmbito dele. Eu não governo sozinho no meu âmbito. E assim, você faz os pequenos isso que núcleos. só muda a escala.
Só muda a escala. Eu acredito também que fazer ou treinar, desenvolver sucessores é algo fundamental e ainda existem líderes que pensam diferente, que acham que blindar o conhecimento ou travar ou não dar autonomia ou não delegar estão protegendo as suas posições. Isso é uma grande burrice, na verdade. Aproveito o gancho dessa pergunta para emendar com uma terceira pergunta. Essa cobrança que a gente falou, né, de cobrar e tudo mais, do liderado para obter resultado, até para ensinar e desenvolver, a gente percebe que nos últimos anos, em função das crises, em função de uma série de cenários, a pressão nos ambientes corporativos ela só aumenta, né? E a nossa geração foi uma geração treinada para aguentar a pressão, muita pancada, né? As gerações mais novas já não, elas não aguentam tanta pressão, tanta pancada. Como lidar e dividir isso para que a gente tenha qualidade de vida no ambiente corporativo? Lidar com essa pressão, mas ao mesmo tempo se cuidar da sua saúde, ter tempo para a família, sendo um líder. Eu acho que aí vai em encontro do que eu falei um pouquinho na outra questão. Quando você é um líder mais humano, fica mais fácil, porque você também adoece, Sim. Mas você tem que entender que as pessoas da sua equipe adoecem, não é só você que adoece. E não adianta você ir trabalhar com 40 graus de febre, não, você tem que adoecer. Esse é o momento de adoecer. Sim. O líder adoece. Sim. Então, acho que quando você entende que você é humano e a sua equipe é humana também, você traz todo mundo para você. Ah, mas eu não consigo assim, eu sou o líder diretivo, né? Que é Sim. o líder que dá a ordem comando e tchau. Controle. Ele comanda o controle, é sim, não. Esse líder, agora eu posso falar, até por não estar mais no mundo corporativo, ele sofre muito mais. E tá assim, fadado a acabar. E tá fadado a acabar, porque a geração mais nova não suporta, Sim. Ponto. Parabéns pela sua história. Obrigada. Parabéns pela sua carreira. Foi uma honra ter a Cândice aqui hoje, falando com a gente sobre liderança. A gente ficaria tranquilamente mais meia hora falando a respeito desse tema, com tanto conteúdo, com tanta experiência que ela tem para falar. Mas eu queria, mais uma vez, te agradecer. As portas do Liderança e Propósito estão sempre abertas para você aqui. E queria agradecer também a sua presença que está nos assistindo, nos dando a honra da sua audiência, para te convidar para todas as quartas-feiras, às 20 horas, acompanhar nosso programa Liderança e Propósito, sempre com um entrevistado do calibre da Cândice, com muita história para contar, com muita inspiração para você que está em casa e quer ser um líder, um empreendedor. Às quartas-feiras, às 20 horas e aos sábados, às 18h30. Eu te espero no próximo programa Liderança e Propósito. Até lá. O radical fala dos defeitos do outro para esconder seus próprios defeitos. E isso não leva a nada de bom. Chega de falar, falar, falar.